Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Deus abençoe grandemente a todos. Nós queremos estar passando mais uma mensagem, mais um comentário da Palavra de Deus. E se você puder se inscrever no nosso canal aí, Rildo Alves Farias, inscreva-se aí, você vai estar nos ajudando. Queremos estar lendo aqui a Palavra de Deus, o texto de Lucas, no capítulo 5, onde fala sobre a pesca maravilhosa. Esse texto fala que Jesus, um dia pela manhã, ele foi estar ali no lago de Genezaré, e ele estava passando por ali, e ele viu uma grande multidão, e Pedro e João, Tiago, tinha acabado de pescar toda a noite, e Jesus, ele estava limpando ali as redes. Jesus chega e Jesus toma aquele barco emprestado, o barco de Pedro, e vai para o mar e começa a ensinar a multidão. E Jesus ali pregou a palavra de Deus para aquelas pessoas. E diz a palavra que após usar o barco de Pedro, Jesus chama Pedro e diz: olha, vai um pouco ali na frente, joga as tuas redes para que você possa pescar. E Pedro diz o seguinte: olha, Senhor, nós jogamos a rede a noite inteira, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor mandou, eu vou fazer. E ele então joga as suas redes, diz aqui o texto, e ele consegue uma grande quantidade de peixe. Eram tantos que as redes rompiam, não cabia no seu barco. Ele então faz sinal, vem outro barco para ajudar, enfim, e eles então apanham aquela grande quantidade de peixe. O que nos chama a atenção nesse texto é o versículo 8, que eu gostaria de ler com você. E o versículo 8, ele fala assim: vendo Simão, ou vendo Pedro, que vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque sou pecador. Esse versículo chama muita atenção, porque nos mostra quando nós encontramos com Jesus, quando nós encontramos com Deus, o que é que acontece. E nós sabemos que muitas coisas podem acontecer, mas queremos destacar duas que são principais nesse texto, ou diante da palavra de Deus. Duas coisas importantes. A primeira é essa reação que Pedro teve. E ele falou assim: afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos esse sentimento. Diante da santidade de Deus, diante do poder de Deus, da autoridade de Deus. Esse é o sentimento que Pedro teve, e é um sentimento de todos aqueles que se aproximam de Deus. Eles percebem isso. A gente percebe o quanto nós somos frágeis. Foi assim com Isaías, lá no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele pôde perceber a presença de Deus. Ele falou assim: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e também habito no meio de pessoas de lábios impuros. Isaías era estudante, seminarista, preparando-se para ser profeta, e ele então percebe isso. É o momento em que ele se converte, né? Pedro também teve esse sentimento: afaste de mim, porque eu sou homem pecador. O centurião, quando chamou Jesus para curar o seu servo, e quando Jesus se aproximava da sua casa, ele manda alguém encontrar com Jesus e fala: olha, Senhor, não entre na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor. Eu não tenho dignidade. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que somos frágeis, reconhecemos aquilo que o Salmo 103 nos ensina, quando ali a palavra de Deus diz que quem é o homem para que se lembre dele,
e o Filho do Homem para que se importe. Ali diz que nós somos pó. E nós aprendemos essa palavra. Paulo, quando se encontra com Jesus, ele cai por terra e ele se prostra diante daquela grande luz que apareceu a ele no caminho de Damasco. Ele reconhece as suas fragilidades, os seus pecados. Meus amados, essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Quando nós nos encontramos com Deus, nos aproximamos do Senhor, a primeira coisa é essa, reconhecimento do nosso pecado. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, algo maravilhoso vai acontecendo conosco. E quero citar ainda um encontro também de 2 homens ou 2 pessoas que foram ao templo para orar. Um se auto-justificava, dizendo isso, dizendo aquilo, que era santo, que era bom, que era melhor do que os outros, né? E ele saiu dali tão pecador e não justificado. Mas o outro que diz para Deus: tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. Esse Jesus falou que saiu dali justificado. E quero também destacar uma segunda coisa que acontece quando nós nos encontramos com Deus, ou nos encontramos com Jesus. Pedro, quando se encontra com Jesus, e ele então se prostra, e ele reconhece, ele percebe que Jesus também estava à procura dele. Como é maravilhoso isso, né? Apesar de ele ser pecador, Jesus também estava à sua procura. E Jesus, seguindo o texto, Jesus conversa com ele, chama ele para ser discípulo. Olha, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Você vai me ajudar nessa grande obra. E Jesus então transformou a vida de Pedro, modificou todo o sentido da vida de Pedro, apesar de ele ser pecador. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus e que ele reconhece o seu pecado, a palavra diz assim, que Deus, com Atenaz, pegou uma brasa e purificou os lábios de Isaías. Quando nós encontramos com Deus, Deus resolve o nosso problema. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, Ele resolve a nossa situação. Paulo, quando também se encontrou com Deus ou com Jesus, ele se torna o maior de todos os missionários do seu tempo. Ele que era perseguidor da igreja, ele que mandava matar os crentes, que mandava prender, que tomava as suas propriedades, agora tem a sua vida mudada. Pedro se tornou o maior de todos os apóstolos. Isaías se transformou no maior de todos os profetas. Meu querido, quando nós nos encontramos com Deus, além de nós percebermos a nossa pequeninez, nós descobrimos que Ele está buscando a nossa vida. Ele está querendo nos salvar. Ele está querendo nos perdoar. A palavra de Deus diz que Ele é grandioso em perdoar. A graça de Jesus é grandiosa em perdoar. Nós descobrimos que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio por causa de mim e por causa de você. Ele veio por causa do pecador. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Portanto, quando nós, diz o apóstolo Paulo, éramos ainda pecadores, Ele morreu a seu tempo por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa salvação, a sua salvação não está condicionada àquilo que você fez ou àquilo que você faz. Está condicionada àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Está condicionada ao nós queremos encontrarmos com Deus. E está condicionada em nós buscarmos a presença do Senhor, reconhecermos as nossas falhas e os nossos pecados e permitir que o Espírito Santo de Deus vá modificando a nossa vida. Quantas vezes nós estamos tratando de Pedro e quantas vezes que Pedro ele teve as suas recaídas, né? Nem por isso Deus o lançou fora,
nem por isso Jesus lançou fora. Pedro era um homem afoito, um homem difícil de lidar, um gênio muito forte, mas isso foi sendo transformado por Jesus durante 3 anos do ministério de Jesus. Isso foi sendo transformado depois, modificado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meu querido, não importa o que você é, não importa o que você faz, Deus está à sua procura. Jesus quer também trazer bênção para a sua vida. Ele quer trazer perdão para o seu pecado. Não importa qual é a situação. Muitas vezes nós nos achamos indignos, né? Mas Jesus procura pessoas indignas, porque a dignidade de Jesus é que nos dignifica. Jesus procura pessoas pecadores, porque é o sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Aliás, ele fala isso nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 24, ele fala que em seu nome se pregaria a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Portanto, todos nós podemos estar nos aproximando de Deus, podemos estar nos achegando a Ele. E quando nós nos achegamos, 2 coisas muito importantes precisam acontecer. Primeiro, eu vou reconhecer quem eu sou. E eu sou pecador. Eu vou reconhecer quem eu sou. E eu sou falho. E eu sou um homem mortal. Eu sou um homem que não merece salvação. Eu sou uma pessoa que não merece ser justificado. Esse sentimento deve reinar em nosso coração. Mas nós vamos perceber uma segunda coisa que é ainda mais importante. Eu vou reconhecer que Jesus procura pessoas assim. Jesus procura quem quer reconhecer, receber o seu perdão, reconhecer o seu sacrifício na cruz. Jesus deseja que todos nós possamos alcançar isso. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11 diz essa verdade. Portanto, procure a Deus. Procure se aproximar do Senhor, sabendo que Ele vai mostrar para você todas as coisas. Ele vai dizer para você aquilo que é preciso ser dito. Você vai reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido. E o Senhor vai trazer vida, vai trazer perdão, vai trazer graça, vai trazer livramento, vai trazer salvação, vai trazer transformação da sua vida, vai trazer modificação no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, no seu jeito de viver. Quem procura Jesus deve saber dessas coisas, precisa de saber. Olha, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu tenho um Deus que quer me modificar, eu tenho um Deus que deseja e que quer salvar, que quer me perdoar. Não importa o que você é e o que você faz. Importa aquilo que Deus fez. Importa o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. É isso que importa. Ele quer te salvar. Ele te ama. E Ele deseja que você se torne seu filho. Que essa palavra possa estar ficando no seu coração e no meu coração. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos e pelo cuidado. Te agradecemos, ó Pai, porque apesar de nós sermos tão falhos, tão frágeis, tão fracos, ó Deus, o Senhor ainda se importa conosco. Apesar de nós não merecermos, e a Tua palavra diz no Salmo 103, que é o homem mortal para que se importe com ele, mas o Senhor tem se importado conosco e tem nos dado salvação em Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem transformado, ó Deus, a nossa vida. Continue, ó Pai, com os Teus olhos sobre nós. Continue perdoando os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas. Tenha misericórdia da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.